É verdade que Ayrton Senna esteve em Foz do Iguaçu? Por causa da série Senna, lançada pela Netflix em novembro de 2024, o assunto voltou à tona. A história da passagem do tricampeão mundial pela cidade virou praticamente uma lenda urbana. Há pouquíssimos registros, são raras as fotos, não se tem notícia de alguma filmagem que tenha sido feita. Por isso nós decidimos, nesse vídeo, entrevistar pessoas que estiveram com Ayrton Senna e que podem contar o que aconteceu. Eu sou Isabelle Ferrari, jornalista, apaixonada por histórias reais, e esse é o vídeo sobre a passagem de Ayrton Senna por Foz do Iguaçu no início da década de 1980. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas que possam gostar também. Passou por Foz ou não passou? Passou por Foz. Certeza. Você viu? Vi Quantas vezes? 2 vezes. Que anos? Fevereiro de 82 e janeiro de 83. E você presenciou as 2 vezes? Sim, as 2 vezes. Ele ficou no nosso hotel, era o Hotel Sol da época. Ele ficou 2 vezes aqui no Hotel Sol. Ele só ficou comigo, hospedado, no Hotel Sol. O único hotel que ele ficou foi o Sol. O senhor fez a ficha de inscrição? Tem Não, porque a na época, famosa assinatura? Na época, o meu recepcionista falou: patrão, tem que fazer a ficha do... Falei, não, desse não tem como fazer. Aí ficou meio, entendeu? A gente ficou meio sem jeito de mandar ele fazer a ficha. Apesar que ele estava iniciando, né? A primeira passagem de Ayrton Senna por Foz do Iguaçu foi em 1982. Porque na época iniciou as atividades de corrida de kart em Foz do Iguaçu. E como eu conhecia muito, tinha muita amizade, então eu passei a fazer parte desse grupo. E se reunimos aqui uns 4, 5 empresários e começamos a incentivar o kart. Era o Nelson Domareski, meu cunhado, José Leônidas Chimin, que era o piloto, um dos maiores pilotos do Brasil, era o velho Chimin, o Vades Benvenuti, tinha mais um outro aí que não me lembro a memória. Foi a maior loucura, deu 187 equipes de kart, para você ter uma ideia. Foi a maior loucura. O que eu fiz? Eu, como presidente do Automóvel Clube, aliás, eu era presidente do Kart Clube, eu e o Nelson. Eu fui nos hotéis, todos os hotéis colaboraram. Pra você ter uma ideia, veio 3 carretas do Nordeste de kart. Então foi uma loucura. Foi uma loucura. Veio o Barrichello, veio o Christian Fittipaldi. Então começou, foi um sucesso total. Ele veio assistir o Campeonato Brasileiro, que é o 18º, 7º Campeonato Brasileiro de kart, em Foz. O Senna veio a Foz do Iguaçu em função do kart, em função do Hélio Perini, que era o diretor de competição da Ford, que era meu amigo particular, e o Saliba, que era meu amigo particular também. O Saliba era amigo do Ayrton. Aí, como ele estava naquele conflito familiar, se ia para a Europa, ou ficava no Brasil, ou ia cuidar das empresas do pai e tal, ele falou, o Saliba falou, vai lá para Foz do Iguaçu, fica lá no italiano, lá no hotel dele, vai lá. E ele veio. Foi por isso que ele veio para Foz do Iguaçu. E ao final do campeonato, acabaram-se as corridas, né, as provas. Ele pediu emprestado o kart do Túlio Meneghini, ou o Túlio ofereceu, né? Essa informação eu não tenho. E fez uma apresentação. Deu 5, 6, 8, 10 voltas. E a galera adorou. Ele, na saída de uma curva ali, ele rodou onde tinha uma arquibancada e a galera bateu palma, levantou, foi muito legal. É verdade que ele bateu o recorde do tempo? Ele virou muito rápido. Vocês sabem quanto foi? Tempo foi? É difícil, em torno de 36 segundos e 90, mais ou menos assim. O pessoal do campeonato estava vendendo 37,10, 37,15. Né?
E era uma volta descompromissada. Era, sem treino, né? Ele nunca tinha andado na pista. Ô, Marco, mas ele não entrava nem na apresentação, acho que ele Não tinha um gostava de espírito perder. competitivo. Não, é verdade. Deu para perceber isso? Sim, sempre. A revista Mosaicos, uma publicação tradicional da região editada em Medianeira, tem os registros. Ele aparece aqui? Aparece. Ah, eu desconheço, não vi. Olha aí, ó. Vou levar a revista embora que ele nem vai. Aqui? Aí. Eu não sei se é daqui. Não, é daqui. Esse aqui você reconhece? Sim. Porque pode Sim, ser que ele sim. pegou a foto de outro lugar. Essa era a torre de cronometragem. Aqui no Aqui. cartódromo. Aqui, é. Era ali, ó. Essa era a torre. É a foto dele aqui mesmo. É isso mesmo. Quem era o Ayrton Senna quando ele esteve em Foz? 82 ele já andava de Fórmula na Inglaterra, na Europa. Então ele não morava mais no Brasil. Por isso que ele não veio para correr, ele já não corria mais no Brasil de kart. Então ele veio só por convite de algumas pessoas de Foz, ou de alguns amigos de São Paulo que correram aqui o brasileiro. Teve paulista que correu aqui, então ele veio junto. A revista Mosaicos publicou uma nota com o nome Prova de Ídolos, onde está escrito que, encerrada a última prova na tarde de domingo, a diretoria do departamento de kart do Flamengo Esporte Clube montou um esquema de última hora e organizou uma prova da qual participaram apenas ídolos do automobilismo nacional, presentes em Foz na oportunidade, ou seja, Ayrton Senna da Silva, Wilson Fittipaldi Júnior, Maurício Dallas, Roberto Pupo Moreno, Pedro Mufato, Alex Dias Ribeiro, Olício dos Santos e Carlos Alberto Fornari. Sagrou-se vencedor dessa prova Ayrton Senna da Silva, que atualmente corre em pistas da Inglaterra. E olha só que interessante, essa mesma publicação traz a informação de que na noite anterior, no sábado, dia 13 de fevereiro de 1982, Ayrton Senna participou de um evento social promovido pela organização do Campeonato Brasileiro de Kart no Country Club de Foz do Iguaçu. Portanto, Ayrton Senna esteve no Country Club de Foz do Iguaçu. E na mesma página tem a foto do menino que era o kartista mais novo, kartista mais jovem na competição, um menino de 9 anos chamado Rubens Gonçalves Barrichello. Rubens Barrichello também correu no mesmo Campeonato Brasileiro de Kart em 1982. Na realidade, a primeira vez que eu vi o Ayrton foi em Guaíra, ele esteve em Guaíra também. O brasileiro, até 1980, eram divididos em 2 etapas, uma no primeiro semestre e outra no segundo, mais ou menos assim, né? Eu participei da primeira etapa, que foi em Guaíra, que foi em junho de 80, ou julho de 80. E o Ayrton foi lá correr. Ele participou do campeonato. Competiu. Lá ele correu, competiu. E você competiu também. Mas não na mesma categoria, né? Eu tinha 14 anos, 15 anos, e ele é de 60, ele tinha 18, 19 anos. Né? Mas ele competiu lá e ganhou o campeonato. Quando ele corria de kart, ele correu 78, 79, correu o Mundial de Kart. Acho que 80 ele correu o Mundial de Kart também. Mas ele não morava na Inglaterra, ele morava aqui e lá, né? No Brasil e lá. E tínhamos poucas informações, não tinha celular, não tinha nada, mas nós sabíamos que ele já tinha sido 2 vezes vice-campeão mundial de kart, entendeu? Que ele estava correndo na Europa, eu acho que era a Fórmula V, chamava, 1600 Fórmula V. Eu acho que ele já tinha sido campeão em 81, em 82 ele estava pulando para uma forma mais potente, mais alta, entendeu? Ele estava ganhando todas lá na Inglaterra, né? Ele foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart, e ele que adotou aquela derrapagem controlada, com as 4 rodas, para usar menos freio e usar mais freio pneu, né? E sair mais forte. E ele era muito agressivo, né? Muito focado. Ele não estava na Fórmula 1, ele estava para entrar na Fórmula 1. Inclusive ele fez um teste pelo Williams, né? Eu lembro bem desse dia aí. Ele até bateu no carro do Williams aqui. Até hoje. Que era o Keck Rosberg, era o piloto oficial, né? E ele era um simples pretendente a entrar na Fórmula 1, né? No futuro. Ele vinha da Fórmula Ford, inglesa. E aí o chefe da equipe lá deu a oportunidade dele andar no carro do Keck Rosberg, que era o atual campeão da época. E ele deu umas voltas lá e andou mais rápido que o Keck Rosberg, já era piloto oficial, sabe? Então todo mundo já começou a olhar com outros olhos o Senna, né?
E aí a trajetória dele foi daquele jeito que você conhece, como é que foi, né? Foi meteórica, né? Ele não era tão conhecido Não assim, era aquele né? alvoroço. Não era ainda, mas a turma que estava ali presente já conhecia ele, né? O público, digamos, em geral, se não tanto, mas os aficionados, né, que já corriam de kart, já estavam no meio do automobilismo, já sabiam quem era ele. E Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. Isso é um sonho que há muito tempo eu tenho e que está sendo realidade hoje. No ano seguinte, em 1983, Senna teria voltado a Foz para acompanhar mais uma prova aqui no kartódromo do Flamengo Esporte Clube. A segunda vez ele veio foi nas 3 horas de kart. Nessa prova, é uma prova exclusiva de Foz, que o prefeito na época, o Vaz Benvenuti, fez nessa prova, fez dupla comigo, né, porque era uma prova de longa duração, né, com 2 pilotos, né, uma prova bem técnica, né, tinha gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, da Bahia, só um nível altíssimo, sabe? A minha história com o automobilismo foi, eu fiquei 10 anos em corrida, andei 5 anos de kart, né, ganhei aqui o Citadino aqui de Foz do Iguaçu, fui vice-campeão paranaense, fiz várias provas aqui no Paraná, andei no Brasileiro de kart, fiquei em quinto em São Paulo. E depois, como o Cascavel tinha o autódromo aqui em Cascavel, né? E aí eu saí do kart, entrei no Opala. E o Vaz era profundo conhecedor do Senna, conhecia tudo de Senna, sabe? O falecido Vaz. Na época ele era prefeito, e eu lembro muito bem ali na Vadipel, ali, na Avenida Brasil, no escritório dele ali embaixo. Ele pegou o telefone no dia e ligou para o staff do Senna lá, como ele era prefeito, né? Olha, eu sou prefeito aqui de Foz do Iguaçu, quero mandar passagem de volta para vocês, hospedagem e tal, para vocês virem aqui em Foz, né? Faz um turismozinho aqui e tal, e venham prestigiar a nossa prova. E aí eles aceitaram, vieram, né? Ficamos lá 2, 3 dias, eu, Senna, aqui no box e tal. E é desse episódio a foto mais conhecida da passagem de Senna por Foz, que circula no WhatsApp e nas redes sociais. Essa foto aqui, inclusive, eu, Senna, aqui, eu tô sem camisa, porque foi num sábado, tava mexendo com os motores e tal. E ele vestiu a camisa que nós fizemos para ele. Tá vendo? E Augusto fala, todo mundo dessa foto já morreu, então mostra ali pra gente. Não, tô eu aqui, vivinho aqui. Quem são? Aqui tá eu, né? Meu mecânico, José Vieira. Tá vivo? Tá vivo, né? Aqui tá o Senna, com a camiseta que nós demos para ele. Tá aqui o Dorival, que era o mecânico do Vaz, falecido Dorival. E aqui tá o Vaz, né? Aqui tá, você pode ver que lá no cartório do Flamengo, ainda as dependências lá, os boxes eram bem assim, mais precários, né? Hoje você vai lá, a estrutura está bem melhor, né? Sim. Então, dessa foto estão vivos você? Eu, o José Vieira, né? E só nós dois. Porque o Vaz já faleceu, o Dorival faleceu, o Senna faleceu. Só ficaram nós dois aqui. É isso aí. A corrida foi domingo, esse dia que foi um sábado. Né? Eu tava de calça, sem camisa, porque eu estava ainda mexendo nos motores ali e tal. E aqui está o meu mecânico na época, né? E está o Senna aqui. Então foi no sábado, né? A corrida foi no domingo. Né? E ele estava por ali dando Estava por ali, ele veio como ao concurso também, não veio para correr não, veio só para dar o ar da graça, né? E foi muito legal, viu? E aí no domingo até fomos bem, fomos em terceiro, eu e o Vaz. Ele andou também lá, pegou kart, andou várias voltas lá, foi um tempo baixíssimo também, né? E foi essa a história dele, sabe? Na época, você imaginou que essa foto ia ser tão significativa como ela se tornou? Naquela época não, né? Mas depois a gente vê que muita gente, eu postei algumas vezes nas redes, né? O pessoal gosta muito dessa foto. E tá aí, eu tenho ela até hoje, eu gosto muito dela. Apesar que é antiga já, né? Mas tá aí. A terceira parte da história de Senna com Foz do Iguaçu tem relação com um episódio seríssimo que ele viveu de paralisia facial quando ele estava prestes a assinar o contrato com a Lotus. Foi em 1985. A minha irmã era muito fã do Ayrton Senna desde o começo da sua carreira. E um dia, ela assistindo a reportagem na televisão, ele viu ele retornando para o Brasil e o repórter entrevistando ele com a boca bem torta, sabe? Eu tenho certeza que a gente
tem tudo para dar certo. A equipe é uma equipe estruturada, o carro é novo e a gente tem bastante tempo para se ajustar até o início. 1985 vai ser o ano de Ayrton Senna na Fórmula 1. Tomara que você esteja certo, a gente vai lutar para isso. Aí ela comentou pro ex-marido dela, falou assim, esse problema de paralisia, o meu pai benze, falou. Aí o que fez? O meu ex-cunhado chamava José Vargas. Ele era mecânico de kart aqui nesse kartódromo aqui do Flamengo. Ele trabalhava pro Sadom Poleto, que Sadom Poleto mexia com ramo hoteleiro, né? E comentou com o Sadom que meu sogro cura essa paralisia facial do Senna. Aí o Sadom se interessou, né? Como o Sadom tinha um amigo em Curitiba, ele sabia que esse amigo do Sadom era muito amicíssimo do Senna. Aí o Sadom entrou em contato com esse empresário lá em Curitiba, perguntando se ele podia ir até São Paulo para benzer ele, que tem um senhor aqui que benzia os problemas da paralisia dele. Falei, por que não? Né? Aí foi a hora que eu liguei para o Ayrton, falei com ele, ele falou, olha, italiano, já me ligou mais de 1000 aqui. E eu recusei todos. E deixa eu falar com meu pai e com a minha mãe, e eu vou te falar depois, daqui uns 2 dias eu te ligo. Não deu 2 dias, 1 dia e pouco ele me ligou. Italiano, pode preparar o bugre aí, que meu pai vai buscar ele no aeroporto. E foi o que fiz. Aí o bugre veio, aqui no hotel, aí eu tive que dar um banho de losa nele, aí ficou mais bonito que eu. Ele levou barro, os vidros de barro e bastante erva do Paraguai. Ele pegou o lodo do Rio Paraná. Quando fecharam as comportas, o rio diminuiu a vazão. Então ele usou aquele barro e mais as ervas e levou junto com ele. Aí meu pai deslocou até Curitiba, foi ser empresário até São Paulo. Como o benzimento tem que ficar 3 dias de benzimento, ele ficou 3 ou 4 dias lá na casa do Senna lá. No final ele saiu até passear com meu pai lá no centro de São Paulo, levou meu pai até no Parque São Jorge, parece que ele é corintiano, né? Aí ele em punho, ele escreveu uma carta e deu em mãos pro meu pai, né? E agradecendo pela bondade de ter curado ele tudo, e deu um presentinho no meio do envelope para ele, na época era a véspera de Natal, sabe? Aí essa foi a história do meu pai, de ter ido, ele benzeu o Ayrton Senna em São Paulo. E o que era o presentinho, seu Vitor? É dinheiro. O senhor sabe quanto que era? Não, ele não falou, não. O seu Francisco, pai do seu Vitor, faleceu em 2001, aos 83 anos. E a carta foi colocada num quadro junto com o envelope e virou uma relíquia da família. Senhor Francisco, diz o texto, a humildade das pessoas é a virtude que mais me agrada. Embora não o conheça bem, pelo pouco contato que tivemos, sou eternamente grato pela sua boa vontade e fé em me ajudar. Espero um dia reencontrá-lo em Foz do Iguaçu. Vejo no senhor uma pessoa muito boa, com um interior de ouro. Tão logo esteja na Europa, providenciarei os bonés que me pediu da Ferrari. Aceite esse envelope e dê um presentinho aos seus de casa por ocasião das festas de Natal. Meus agradecimentos do fundo do coração. E muito provavelmente a assinatura é Ayrton. Apenas Ayrton, como ele costumava assinar no início da carreira. Logo que ele morreu, saiu uma revista Cara, lembra da revista Cara? Uhum. Aí eu mandando a história dele, tudo, a história de vida dele no automobilismo, tudo. Aí ele mandou uma foto pro irmão dele, o tal de Léo. Não sei se tem um irmão chamado Leonardo, ele falou. E ele com a taça não, com o troféu, dizendo esse é pra você, tá. Aí eu conferi a letra da carta com da foto, tá? É idêntica, era ele. Seu Vitor, e como que era esse benzimento? 3 raminhos de arruda. Aí ele falava a oração dele lá, tal, e fazia a oração.
e cobreiro bravo. Sabe o que é cobreiro bravo? Não? Antigamente tinha essas coisas, doenças assim. Não sarava nunca, e com 3 benzimentos a ferida sumia. Então o benzer era pegar 3 raminhos de arruda Sim. e fazer orações. Sim, e E tinha que ser 3 dias seguidos? 3 dias seguidos. Ah, por isso ele ficou 3 dias É, lá. exatamente. E o que significa essa carta para vocês hoje? Para nós é um orgulho. Nossa, de atender, nós era muito fã dele, e não é nós, é o Brasil inteiro praticamente, né? Então aquilo enche a gente de orgulho, né? De pelo menos meu pai ter colaborado com a saúde dele. Inclusive, eu não sei se você viu no Google, parece que estava meio, o contrato dele estava meio correndo risco, não sei se chegou a ver, né? Ele podia perder, não sei o que, esse contrato, como é que ele ia correr com a boca torta, né? Claro, a gente não prevê o que podia acontecer também, né? Mas pelo menos a reportagem fala, né? Ele podia perder o contrato. Né? Ele foi um exemplo, assim, como pessoa, como brasileiro, né? Que vestiu as cores do Brasil, onde ele andou, né? E essa falta de patriotismo que nós temos ainda hoje em dia, né? Eu acho que ele foi um exemplo de pessoa, de ser humano, né? Ele vestiu realmente as cores brasileiras, onde ele passou, né? Pela capacidade técnica dele, de foco, né? Ele foi um cara que realmente ele fez por merecer, né? Como se fosse um privilégio em correr na pista que ele correu. Porque se, querendo ou não, você se sente, você vê a dificuldade que ele teve e você vê lá na pista a dificuldade de bater um tempo menor do que ele. Aí você vê que o cara é bom, você vê que o negócio não é fácil. Era bom mesmo? Era bom mesmo. Meu pai sempre mostrando as corridas, explicando bastante sobre carros e motores. Aí quando a gente foi ver bastante, aí pegou a paixão, né, da coisa. Nisso aí a gente foi procurando, aí a gente falou, quando a gente comprou um kart, eu falei, eu quero igual do Senna. Aí por quê? Porque, querendo ou não, é um ídolo, né, para muitos, assim, do automobilismo. Aí, não só um, agora a gente tem 2 igual, né? Aí trouxe um exemplo, né, e que, tipo, ele trouxe um exemplo de superação, como ninguém queria, praticamente o pai queria que ele corresse, mas, né, não corresse uma vez, se não desse certo, ele queria parar. Aí trouxe um exemplo de superação aqui para não parar, né? Todo mundo fala que o Senna era nervoso, que o Senna era isso, que o Senna era uma pena de pessoa. Para quem conheceu ele pessoalmente, e bastante tempo, ele era um doce de pessoa. Isso aí que o pessoal vê do Senna, que ele era explosivo, isso foi por outras circunstâncias, mas ele intimamente, só que ele tinha uma coisa, ele era, o objetivo dele, ninguém ia tirar. Muito focado, né? Mas você acredita que ele contava para mim, nas corridas de Fórmula 3 e Fórmula 2, ele pegava o circuito, a planta do circuito, ele ficava 2, 3 horas memorando o circuito, antes de dormir. Aí ele já tinha, quando ele ia para a pista, ele já tinha os lugares onde que ele podia... Olha, o cara era um gênio. Imagina a Fórmula 1. Seu Sadom, qual é a história do Corcel? Não, o Corcel... Aí o Magrão levantou, veio no escritório e falou para mim assim, italiano, eu quero ir no Paraguai. Eu falei, tudo bem, eu vou te dar o carro da minha esposa para você ir. Ele falou, não, tudo bem. Então eu tinha o Corcel, que a Ford tinha trazido para mim, uns 2 dias atrás, estava estacionado no estacionamento do hotel. Novo? 0 quilômetro. Aí eu peguei, não, pega o carro da minha esposa aqui, pode ir com ele. Vai lá. Naquela época passava tranquilo, né?
Não tinha essa loucura de hoje. Cadê o Corcel? Não seu tenho nem noção de onde se encontra. Não acredito que o senhor teve um O Corcel Corcel na mão dele. dirigido pelo Senna. E ele foi para o Paraguai. E nós dava risada, porque ele tomava café, ele descia no meu escritório, ficava ali, nós ficávamos conversando de corrida, da vida dele na Inglaterra, das dificuldades dele, entendeu? O senhor mostra pra gente lá no hotel o escritório onde vocês conversavam, o quarto Sim, onde ele ficou aqui. hospedado, pode ser? Aqui. Então vamos lá. O antigo Hotel Sol do seu Sadom hoje se chama Hotel Águas do Iguaçu. Prazer, Poleto, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá o patrão? Tudo bem? Então tá bem. Vamos conhecer o hotel, então? Vamos. Conhecer, né? O senhor já é super conhecido. Aqui o senhor encontrava. Aqui era meu escritório na época. E aqui é onde o Magrão passava. Eu tinha minha mesa aqui e tinha um sofá aqui. E ele ficava sentado aqui, nós ficávamos conversando o dia todo. Parece que eu estou vendo ele sentado aqui agora. Vocês sabiam, Dani, disso? Não sabíamos, foi uma grata surpresa. Olha. Viu? Realmente não sabíamos. E essa informação chegando dessa forma, causa que tipo de transformações por aqui? Nossa, eu acho que vamos conseguir, né, usar essa informação assim, para mostrar aos nossos hóspedes, né, que temos aqui uma especialidade, né, de história, né, para que, quem sabe até fazermos alguma coisa temática, né, para que pessoas possam vir aqui para conhecer aonde o Senna ficou, né, como foi a primeira vez aqui em Foz. Eu me emocionava. Essas histórias lindas aí do seu Poleto. Aqui então, o famoso 308 está ocupado. Não, tranquilo. Aqui foi que ele veio na segunda vez. Ele ficou hospedado aqui, nesse apartamento. 308. Hoje a gente só não vai ficar aqui, tá? Sim, ele está ocupado. Mas tá aí o registro. 308. E a palavra dos seus, e a memória do seu Sadom. Então, aqui. Vamos no outro? Vamos no outro. Parece que no outro nós vamos poder entrar. O outro é melhor porque ficava o café da manhã, a gente se encontrava, ele levantava e ele já vinha, ficava numa mesa, que eu tinha uma mesa especial ali para a gente ficar, ele já sentava ali e a gente ficava conversando. Mesmo local. Mesmo local do café, então aqui o Senna também tomou o seu café? Aqui ele tomava café, ele ficava na mesa lá na frente, tem aquele buffet lá, ele ficava, eu tinha uma mesa ali. Quando eu chegava de manhã, ele já vinha e sentava. Bom, aqui é o apartamento onde ficou o nosso Ayrton Senna. Ele ficou hospedado aqui no 204. Vamos entrar lá. Vamos conhecer o 204. Será que ele continua parecido, seu Poleto? Continua. Aqui que o Magrão ficou. Era assim mesmo? É. Tinha 3 camas? 3 camas. Até nisso está igual. Os móveis, será que são? Painel, tudo é... Os móveis? Aqui mudou um pouco. Eu acredito que eles... Mas o painel e as camas tá tudo igual. Essa área aqui também tinha já. Qual que é a sensação do seu Sadom de voltar tanto tempo depois? O senhor já tinha voltado? Não, né? Eu chego a emocionar, sabe? Porque é uma oportunidade que Foz do Iguaçu teve e o Hotel Sol, né? De hospedar um campeão, que nem o nosso Ayrton. Ele era bom demais. Eis um pouco da história da passagem do piloto Ayrton Senna por Foz do Iguaçu no início da década de 1980. Tomara que você tenha gostado. E para apoiar a produção desse tipo de conteúdo aqui no canal,
Curta esse vídeo, assista aos outros vídeos, compartilhe o conteúdo com outras pessoas. E até a próxima!